Capítulo 16. O DNA de filho. O maior problema que o mundo de hoje enfrenta, com todas as suas necessidades dolorosas, é saber se aqueles que, por profissão ou cultura, são identificados como cristãos se tornarão discípulos estudiosos, aprendizes praticantes de Jesus Cristo, aprendendo firmemente com Ele como viver a vida no reino dos céus, elevando a cada canto da existência humana. Dallas Willard. Um filho tem o DNA dos pais, marca genética em comum que comprovam o parentesco. Espiritualmente, aqueles que se apropriam da filiação espiritual de Cristo Jesus têm marcas em conjunto com o Pai. No livro Paternidade Bem Resolvida, é sugerida um simbólico teste de DNA para que o leitor avalie se ele se vê como filho de Deus e tem essa experiência como algo palpável. Aqui acolhemos o olhar para o DNA de um filho de Deus, bem resolvido em sua filiação. Faremos isso ao meditarmos sobre um dos textos mais ricos sobre filiação espiritual em Jesus, encontrado no 8º capítulo da carta de Paulo aos Romanos. A adoção. No contexto romano, realidade do primeiro século, a adoção visava integrar o adotor, o adotado, e dar a ele igualdade de condições aos filhos biológicos. O adotado passava a ter o nome paterno, recebia benefícios da sucessão familiar, teria herança e deveria mantê-lo a tradição religiosa da família. Oficialmente, isso também acontece hoje em dia, em processos de adoção normais. A adoção espiritual é uma realidade, como Paulo escreve, mas receberam o Espírito que o adota como filho, em Romanos 8,15. Porém, é também um aprendizado por meio de discipulado cristão, no qual aprendemos que a filiação espiritual só é possível por causa do grande amor do Pai, por meio do sacrifício do seu Filho na cruz. Por isso recebemos o direito de sermos chamados filhos de Deus. A palavra direito ou poder, em João 1,12, utilizada é exousia, também traduzido como habilidade, poder de escolher, liberdade para fazer ou autoridade. Então, por causa da suficiência de Cristo, podemos escolher ser filhos. Ou melhor, ganhamos a capacidade da escolha pela filiação. Antes de me entregar para Cristo como Senhor e Salvador, eu recebi o dom da fé, que me associou ao meu sim, e por isso eu me tornei filho, uma condição espiritual para que todo aquele nascido espiritualmente. João 3,16. Agora, sobre minha responsabilidade, a prática da filiação e o desenvolvimento de um coração de filho. A boa notícia é que o Espírito Santo me auxiliará nessa jornada. Na adoção, algo único acontece. Os pais escolhem adotar, e isso deveria ser visto como algo de muito valor. Na adoção humana, tanto quem adota quanto quem é adotado precisa intencionalmente buscar aproximação e intimidade e integração. Se uma das partes falhar, o processo pode ruir e trazer danos imensuráveis. Na adoção espiritual, porém, Deus Pai, motivado pelo seu amor, graça e misericórdia, envia seu Filho Jesus para morrer em substituição da humanidade, possibilitando o perdão dos pecados e a filiação. Não há limitação alguma da parte do Pai. Ele é o amor. Então, fica com os seres humanos a responsabilidade de se conectar de maneira intencional e constante. A escolha por ser filho está nesse sentido, em nossas mãos. O que ganharemos com isso? Tudo o que o Filho conquistou para nós: acesso, pertencimento, cuidado, afeto, bênção, herança, perdão, liberdade e destino. Afeto.
Que palavra preciosas para nós. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Como é confortador termos Deus como Pai. O Pai Celestial se importa com você em meio a 7,5 bilhões de pessoas na Terra. Não se furte desse privilégio imensurável, mesmo em dias difíceis. O apóstolo também escreveu em outra de suas cartas: E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito Santo de seu Filho ao coração de vocês. E ele chama Abba Pai. Gálatas 4,6. A expressão empregada por ele significa literalmente papai, pai. Nela temos dois idiomas. Abba vem do aramaico e pai do grego. Há um apelo para universalidade da paternidade de Deus, que transcende ao povo judeu e toca as nações. Seria uma expressão mais completa sobre a paternidade de Deus, visando os judeus e os gentios, unidos como um só povo, crente em Cristo. Essa repetição fala da dependência que o filho mostra com o seu genitor, bem como a expectativa de ser atendido por ele. Também enfatiza o afeto de laços familiares, de forma natural e harmônica. Geralmente, crises expõem a espiritualidade de uma pessoa. O acesso à paternidade de Deus será a única forma de sairmos sem sequelas irreversíveis diante do caos que enfrentamos. Incentivamos você a ressignificar seu posicionamento como pai. Jesus concede acesso a ele e ao Espírito Santo o ensina como desenvolver um coração de filho. Não é verdade que, quando temos pais equilibrados, no momento da dor, corremos para ele? Então, pule nos braços do seu pai. O quanto antes fizer isso, melhor. E na confiança do Pai que suportamos essa tempestade, nos tornamos filhos maduros. Há coisas que, pela graça comum, todos recebem, mas há coisas que apenas filhos têm acesso, pois Deus não faz acepção de pessoas, mas de atitudes. Sua visão de Deus nesse tempo determinará como você seguirá sua vida. Herança. Jesus repartiu conosco sua maior herança, ser filho. Por isso, ele deixou a condição de unigênito para primogênito. Nesse sentido, ele é o nosso irmão mais velho, que reparte conosco tudo o que é dele por direito. Nunca devemos desprezar o que os primogênitos são, guardiões da continuidade da família e do que a família recebeu do pai para transmitir à terra. Na Bíblia, o primogênito é a primícia consagrada ao Senhor. Que haja um esforço intencional e resiliente a fim de que os primogênitos sejam protagonistas, inspirando e cuidando de seus clãs. Que nesse tempo a unção dos primogênitos seja desatada para que esse coopere para o avivamento nos lares. Que por sua vez os primogênitos espirituais abençoarem a todos à sua volta. Que não haja primogênitos órfãos nos lares, nem na casa do Pai, na sua igreja. Paulo escreve: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participaremos da sua glória. Romanos 8,17. A herança é destinada aos filhos de Deus. Essa herança, as insondáveis riquezas de Cristo, diz a respeito ao mundo que foi destinado a nós, por causa da obra feita por Jesus. Temos um lugar à mesa e o nosso regresso para o Pai. Recebemos sem merecer o que Jesus conquistou. Qual deveria ser a contrapartida? Vivemos com um coração totalmente de filho, experimentando bênçãos sem fim e proporcionando a outros o acesso a tudo isso. No reino,
o herdeiro recebe, desfruta e reparte a sua herança. Sem culpa. Ser livre da culpa é a marca dos filhos de Deus. Por meio da obra perfeita e completa de Cristo, saímos do decreto da condenação e alcançamos a absolvição. Fomos julgados inocentes. No sentido de Romanos 8, tivemos nossos pecados perdoados. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, 1 ao 2. Será que realmente compreendemos o peso de viver sob condenação? Por vezes, para entendermos um princípio, é preciso ver algo antagônico a ele. Por isso, separamos essa história verídica de alguém que foi condenado segundo as leis humanas e depois absolvido. O testemunho elucidará um pouco de como, agora perdoados e sem culpas, deveríamos celebrar e viver sobre os impactos espirituais determinantes na vida de alguém. Sem dúvida, a culpa é um dos principais agentes que esfacela a alma e a destrói. Jesus resolveu a questão. Não ouvi sentença diretamente do juiz. Foi meu advogado que me trouxe a notícia. Quando me levaram algemado para a área de atendimento, vi que ele, falando do outro lado do vidro, estava cheio de rodeios. Pedi que ele fosse direto. Foi então que ele me deu a notícia que havia sido condenado a 8 anos e 8 meses de prisão. Naquele momento, o ódio tomou conta do meu coração. Olhei para aquelas muralhas e decidi que seria a pior versão de mim mesmo, pois naquele lugar a única forma de conseguir respeito é impondo. Foi assim que me envolvi em uma facção, em muitas confusões com quem não gostava de mim. Ganhei o ódio de alguns e o respeito da maioria. Envolvi-me em todos os planos de fuga possíveis, pois havia decidido que não passaria 9 anos da minha vida naquele lugar. Vivi em um tormento constante, tomando cuidado com tudo e com todos os cuidados, cuidando das palavras, pois uma palavra errada no momento errado teria muitas consequências. Na minha terceira tentativa de fuga, nos ataques da facção e durante a mega rebelião que foi desencadeada, fui transferido para uma penitenciária de segurança máxima, na divisa de Mato Grosso. Lá experimentei os limites da mente e do corpo. Comida com caco de vidro, sangue velho para todo lado, gente se matando e muita confusão. Um lugar onde muitas caras mais novos que eu perderam sua sanidade. Tive um encontro com Jesus naquele lugar sombrio. Estava caminhando no pátio, andando de um lado para o outro, quando ele me disse: lembre-se de todas as promessas, pois eu vou cumprir cada uma delas. Essa frase se repetia uma vez e outra vez, enquanto meu coração, petrificado, se derretia diante dele. Fui para minha cama e orei apenas uma vez. Se o Senhor me tirar daqui, eu vou viver os seus sonhos. Para mim, eu vou viver na sua casa. Um mês depois daquele momento, mesmo sem nenhuma perspectiva da liberdade pela lei, sobrenaturalmente, fui absolvido por unanimidade por 3 juízes que entenderam a minha inocência. Lembrarei para sempre daquela noite de céu estrelado, quando consegui ver o céu sem ter um alambrado nos separando. Saí pulando e glorificando a Deus, dizendo: nunca mais voltarei a este lugar. O sentimento de liberdade é o melhor sentimento que eu já experimentei. Cerca de um mês depois, ainda batalhando com muitos conflitos internos, mas decidido a viver com Jesus, fui a um culto em uma comunidade no meio do mato e fiz uma prova com Deus. Estavam no culto umas pessoas onde ninguém me conhecia. Um profeta de Deus estava falando ali. Ele falava sobre como Deus
havia feito com alguém e o que tinha feito com Jonas, o homem que foi andando na minha direção, mas não me mexi. Se isto for para mim, que ele me aponte, eu orei. Você está na sétima fileira. O homem disse acertadamente, mas mesmo assim não me mexi. Ele ia descrevendo minha vida e com detalhes. Ele então apontou para mim e disse: Sou eu, o seu Deus, que o tirei de lá. Peguei os papéis que estavam por baixo e coloquei por cima, e os carimbei com o meu sangue. Por aqueles que estão em Cristo não existe condenação. Isso envolve os pecados originais e os individuais. A ausência da condenação está ligada à obra de Jesus, do Pai e do Espírito Santo, trazendo tanto a justificação quanto a santificação e, por fim, a glorificação. Então, o processo inteiro de salvação possibilita ao que crê um tipo de antecipação das implicações da glória eterna e os cumprimentos das promessas acessíveis por causa da obra perfeita e completa de Cristo Jesus. Ser absolvido possibilita ao cristão experimentar as promessas que tem em Jesus e a atuação do Espírito Santo, e o estado interno que reflete muitas das facetas da graça de Deus em prol dos seus filhos. Os que estão em Cristo não podem ser condenados. Por isso Jesus disse que sua agenda era sobre absolvição e não condenação, uma vez que o mundo já está sobre a condição de perdição por causa do pecado original. O Evangelho são as boas notícias do reino. Quando focamos na condenação do que na possibilidade de salvação, construímos um discurso implacável e que muitas das vezes causa repulsa. O Evangelho existe para ser atrativo, uma vez que fala sobre absolvição e aceitação. Não é possível condenar os que estão em Cristo Jesus, porque houve uma fusão de Cristo conosco. Seria absurdo expor a um decreto de condenação alguém que agora pertence completamente a Cristo e desfruta da sua comunhão numa ligação 100% espiritual. Estamos identificados com Ele, mediante a uma união espiritual vital. Agora temos um novo endereço, porque abandonamos a nossa antiga habitação. Estar em Cristo significa possuir a sua vida, sua imagem, sua natureza e, por consequência, a sua vida eterna. Intenções purificadas. Algo que também está no DNA do Filho é a evidência. Tem a ver com o coração, preferências e escolhas. Em Romanos 8,5, Paulo escreve: Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. O texto traz uma expressão reveladora ao dizer que há uma mente voltada para o que a carne deseja. Isto é, há uma inclinação para que a própria mente fique focada na carnalidade e em seus estímulos. A expressão não contempla somente as questões intelectuais, mas também a motivação interna, pensamentos e desejos envolvidos na realização de qualquer grande princípio de ação, sem se importar se isso vem de uma natureza egoísta e carnal ou santificada. Intenções santificadas é sobre ter um coração aprovado. A palavra intenção significa intento, propósito, o que se pertencer a algo, um pensamento reservado, projeto ou uma vontade atribuída. Um filho sem orfandade deve ter o coração assim. Sem intensos propósitos e motivações são saudáveis. O órfão desenvolve um mundo paralelo, visível somente aos seus olhos, em que a realidade é totalmente distorcida por causa das suas motivações enviesadas. O salmista pediu: sonda-me, ó Deus, esquadrilha o meu coração, prova-me
e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Em Salmo 139, 23. A palavra sondar traz o sentido de procurar, buscar, examinar detalhadamente. O salmista pede para ser avaliado em suas intenções e estado interior. A espiritualidade de Davi, que escreveu esse salmo, nos desafia, mesmo numa realidade tão distante da nossa, que somos o povo da nova aliança. Ele se preocupava em agradar o Pai por dentro e por fora, mas com fundamentos, chão e raiz no lugar certo. O que acontece com a orfandade é que ela cresce internamente e pode vir a se tornar um reino. Sem dúvida, as intenções podem destruir alguém, pois o que somos por dentro certamente se revelará mais cedo ou mais tarde. Jesus se preocupava com o interior das pessoas. Certa vez, ao curar um paralítico, ele focou nesse ponto. Jesus decidiu atacar o principal problema daquele homem, que era a paralisia no seu coração. Os religiosos presenciaram o episódio como a narrativa do texto apresenta. Jesus percebeu logo em seu espírito que era o que eles estavam pensando e lhes disse: Por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Em Marcos 2:8. Jesus discernia as intenções dos corações dos religiosos. Nada fica oculto aos seus olhos. Temos que permitir que a postura do Filho comece dentro de nós. Não podemos permitir que sentimentos, percepções e pensamentos órfãos roubem-nos a atmosfera da paternidade. No aspecto humano, todo filho deve obedecer e pronto. A menos foi assim que a nossa geração foi educada. No entanto, na filiação padrão do céu, obedecemos porque somos a extensão de uma autoridade e a representamos. Obedecemos porque somos amados. Essa percepção deveria mudar tudo. Como está seu coração a essa altura da leitura? Você tem a marca da filiação, das intenções santificadas? Sua honra parte de boas intenções? Sua obediência é verdadeira? Você já ouviu a expressão "vou fazer por obediência"? O que ela te revela? O que não há conexão real entre as pessoas envolvidas no assunto. Em momentos de contrariedade, algo tão comum vai acontecer. Precisamos simplesmente acessar o Espírito Santo. Ele certamente nos conduzirá a toda a verdade. Mente renovada. Outra faceta do DNA de filho sem orfandade é uma mentalidade reprogramada. Conforme vimos nesse livro, na prática somos a resposta dos nossos pensamentos e de nossa mente é o maior campo de batalha. Como Bill Johnson diz, a maior batalha está entre nossas duas orelhas. Confira as palavras de Paulo. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete às leis de Deus, mas pode fazê-lo. Romanos 8, 6 e 7. A expressão mentalidade nova significa que alguém tem em mente os pensamentos e propósitos do Pai. Um filho com sua identidade saudável se opõe à influência da mentalidade natural órfã e decide pensar e viver como filho. Ele escolhe o padrão do Pai para si, em todos os sentidos, conforme afirma Make Wills. Quando confiamos no velho homem, na vida de Adão, a natureza caída, a nossa frustração não tem origem numa batalha entre o velho homem e Cristo, mas em confiarmos em algo morto, repito, em terra. Lembrando aqui de Gálatas 2:20. Na verdade, é preciso decidir pela morte da cosmovisão natural, formada no mundo caído e na presença do pecado.
e decidir pelo nascimento e cultivo da cosmovisão igual a de Jesus, ou seja, escolhemos ver tudo como ele, ver e pensar como ele sobre tudo. A mente é então renovada e passa a produzir os frutos de uma autodiálogo altamente celestial a respeito de todas as coisas da vida, desde relacionamentos à alimentação, passando por como resolver problemas e como será o tempo de lazer. A sua mente mantém um autodiálogo celestial todo dia, o dia todo. Acesso à paz. A mentalidade do espírito é a vida e paz. Quem tem a mente de Cristo é aquele que passou por uma experiência de regeneração, não alguém que simplesmente teve uma resolução do intelecto apenas. A palavra paz que Paulo usa aqui é a tradução do erine, que significa um estado de tranquilidade, harmonia, concórdia, segurança, ausência de devastação e de destruição de guerra. É o caminho que leva à a paz do Messias, o estado tranquilo de cada alma que tem a certeza da salvação por meio de Cristo. A paz faz parte do DNA dos filhos de Deus. Assim, os filhos não apenas desfrutam de um céu futuro, como também da realidade celestial no presente. Por isso, os interferem na atmosfera espiritual de seus ambientes. Eles vivem na satisfação interior de Jesus e fazem boas escolhas. Jesus ensinou: bem-aventurados pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Em Mateus 5:9. A palavra pacificadores, do grego eirenópios, significa pacificador, pacífico, aquele que ama a paz. No interior do filho há uma paz sobrenatural, que traz a estabilidade interior e tem potencial para transformá-la em exterior. Também precisamos lembrar de que todo o que você está aprendendo até aqui tem o objetivo de incluir outros. Repartir faz parte da vida cristã. No nosso DNA, a paz não só para si, mas para repartir com os outros. Segundo Jesus, os pacificadores serão reconhecidos como os filhos de Deus, ou seja, a paz é, de fato, uma marca de filho. Ser casa espiritual. Outra realidade dos filhos de Deus é que eles são a sua habitação. Isso está relacionado aos efeitos de sermos hospedeiros da presença de Deus. Ele entrou e tomou conta de todos nós. Nosso espírito foi regenerado e agora flui uma conexão sem barreiras com o Pai, por meio de Cristo e pelo poder do Espírito Santo. Essa realidade tem que proteger o nosso coração da orfandade. O senso de valor é um dos maiores desafios da vida. Mas quando alguém o encontra no Pai, essa pessoa está na rota plena de satisfação. Essa pessoa seguirá sem ser afetada ou paralisada por realidades externas. Seu estado interior o move constantemente. Paulo afirmou: vocês não estão sob o domínio da carne, mas sob o domínio do Espírito. E de fato o Espírito Santo de Deus habita em vocês. Romanos 8:9. Esse é o mesmo conceito de expressão bíblica em Cristo e no Espírito. Revelam. Estamos em plena comunhão com Ele, como escreveu Paulo, mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que esses poder, que tudo o que excede provém de Deus e não de nós. 2 Coríntios 4:7. Investir na consciência da presença de Cristo em nós é uma das principais maneiras de acessarmos o amor do Pai. Em Cristo, fomos adotados, selados e com a presença do Espírito Santo. A solidão, rejeição, sentimentos de autocomiseração e a inadequação não podemos ser maiores do que a realidade da presença do Pai em nós. Não recebemos uma força, mas uma pessoa.
Aquele que nos adotou mora dentro de nós, sem medo. Uma das marcas mais fortes dos filhos de Deus é o esvaziamento e o enfraquecimento do medo em nós, pois vocês não receberão um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota como filho, por meio do qual clamamos Abba Pai. Romanos 8,15. O medo é o oposto do amor. O medo demasiado, sem dúvida, é uma das maiores marcas da orfandade. No DNA de filho saudável, o amor do pai flui sem parar. O medo causa distanciamento, isolamento e incontáveis prisões. Ele ofusca quem de fato Deus é, porque distorce a sua imagem para nós. Paulo acerta direto no ponto de tal distorção e apresenta o Deus de Israel agora como um pai, protetor e zeloso, pleno de segurança, independentemente das circunstâncias. Crescimento diante de sofrimentos. Não há como negligenciar os efeitos da queda da humanidade. Na verdade, não conseguimos mensurar completamente seus impactos. Tudo mudou e piorou. É algo tão sério que tocou até mesmo a natureza, como vemos no capítulo 8 de Romanos. Paulo tinha uma visão muito madura sobre o sofrimento, sem dúvida, um incômodo na humanidade. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que nos será revelada. Romanos 8,18. Sofrer é inevitável, mas se a perspectiva for adequada, não apenas superamos obstáculos da vida, como saímos mais maduros deles. Em nosso foco aqui, sairemos sendo mais filhos. Todo sofrimento humano passa a ser um teste de confiança. Um filho sabe de todo sofrimento, tem eco no coração do pai, pois ele sente a nossa dor, traz o consolo e colhe nossas lágrimas. Uma das mensagens mais lidas que já ouvimos foi pregada por Carlito Paz, com base no Salmo 56, o colecionador de lágrimas. Sim, o Pai sabe que é inevitável sofrermos nesse mundo, mas Ele enviou Jesus em carne e Ele a tudo venceu. Por isso, dentro de nós, podemos evitar que nos percalços da vida deixamos a orfandade se instalar e depreciar nosso relacionamento com Ele. Uma situação a examinar é uma frase costumeira, mas que precisa ser olhada com cuidado. Deus permitiu. Gostaríamos de desafiar essa frase e esse ambiente, até mesmo cultural. Precisamos lembrar a força desse presente dado a todo ser humano, o livre-arbítrio. Deus deu a toda a humanidade essa habilidade e valor inestimável. Ele não foi e nem será revogado. Nem tudo é permissão de Deus. Muita coisa é resultado do seu livre-arbítrio, tanto individual como coletivo. Muitos sofrimentos são resultados da escolha humana. Nem sempre do indivíduo que está sofrendo, mas de outro que tomou decisões contra ele. E não é permissão do pai. Mas o fato é que em qualquer circunstância, inclusive que o pai nunca quis, o amor dele está assegurado e agindo. Em tudo para o nosso bem, sempre, de todos os modos. Reflita conosco. Pessoas boas sofrem coisas ruins. Não seria por causa das decisões e escolhas de outras pessoas, inclusive de quem nem mesmo as conhece, mas de alguma forma, por sua influência, as consequências chegam até elas? Muitos alimentam o espírito da orfandade, colocando sobre Deus a culpa que ele não tem. Decidem se separar do pai porque ele não fez isso ou aquilo, ou deixou de fazer isso ou aquilo acontecer. Mas na verdade, essas situações foram resultado da atuação do livre-arbítrio de muitas outras pessoas. O amor do pai veio trazer filiação ao mundo de órfão.
O Filho de Deus já garantiu a glória futura para todos os seus irmãos. Não existe vida cristã sem fé, muito menos sem esperança de que em Cristo o melhor da vida virá. Em tempos de dor, reafirme sua filiação e feche rapidamente as portas para a orfandade. Se você não entende o porquê de tanta dor, mesmo assim nunca duvide das intenções do Pai. Ele é bom em todo o tempo e nunca dará algo para os seus filhos que não condiz com a sua natureza. Maturidade. Leia este texto, que é um dos mais emblemáticos sobre filiação. A natureza criada aguarda com expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ele foi submetido à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daqueles que o sujeitou, na esperança de que a própria natureza será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Romanos 8:19. Se a própria natureza aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus, é porque ela está presa aos tentáculos da orfandade. Somente filhos podem romper com a orfandade. Neste texto, a palavra usada na primeira menção de filhos é ius, que significa filho de um ser humano. Posteriormente, o termo também é utilizado para descrever filhos de Israel ou filhos de Abraão. Segundo Strong, o termo é usado para descrever alguém que depende de outro ou que é seguidor, sendo usado também para descrever a humanidade, tendo a conotação da fraqueza e mortalidade. No entanto, a segunda menção de filho é a tradução do teknon, também utilizado para a descendência, criança ou menino. É um nome ligado a um relacionamento íntimo e recíproco, formado por laços de amor, amizade e confiança, da mesma forma que pais e filhos. No Novo Testamento, o teknon é utilizado para descrever alunos ou discípulos, aquele que tem a mente e caráter moldado por seu mestre. O termo também é usado especificamente para os filhos de Deus. Em outras palavras, podemos afirmar com base nesse texto que a natureza e a humanidade aguardam as manifestações dos filhos maduros, dos que possuem a filiação bem resolvida. Isso envolve inclusive um discipulado genuíno, um a um. A maturidade cristã sempre será a proporção entre o que sabemos e o que praticamos. A vida cristã é uma experiência. Filho sem marcas da orfandade espiritual caminham para a maturidade e se tornam referências, inclusive influências e multiplicadores, porque geram e conduzem outros nesse mesmo processo. São os filhos maduros que são agentes do céu e que, por meio do espírito de adoção, estabelece a cultura do reino de Deus em toda a terra, até a volta de Jesus. Então a orfandade espiritual precisa ser prevenida e combatida pelo senso de pertencimento. Maturidade espiritual. A intercessão. O Espírito Santo é responsável em promover a vida de Jesus em nós. Nesse papel, ele nos ensina o caminho de filiação, que inclui algo muito importante: a comunicação. Um filho precisa se comunicar, expressar-se ao pai, abrir seu coração e estabelecer um relacionamento. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o coração e conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Romanos 8:26. O texto nos mostra que o Espírito Santo nos ajuda a orar, e ao mesmo tempo que ora por meio de nós. Trata-se de uma parceria extremamente importante para trazer efetividade às nossas orações. Sabemos que nada nesse mundo acontece sem a oração. Isso porque do modo como Deus Pai escolhe atuar. Os filhos são intercessores, porque depende do Pai em tudo. Uma das marcas da orfandade, sem dúvida, é a independência de Deus Pai. Na oração, concordamos com o que Jesus afirmou: sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Em João 15:5.
A orfandade nos amordaça e silencia. A filiação acesa, quem acessa, quem de fato pode todas as coisas. Propósito. Sem dúvida, esse belíssimo capítulo bíblico revela o que está dentro ou é possível aos filhos de Deus. No seguinte trecho, lemos que o fim da obra de Cristo é que sejamos a imagem dele. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Romanos 8:28. Isso é transformador. Somos criaturas de Deus, mas Ele quer outro status para nós. Somos filhos e filhas. O Pai idealizou isso antes de tudo e já apresentou como seria esta nova jornada: justificação, santificação e glorificação. Há uma conspiração divina atraindo constantemente órfãos de afiliação. A salvação que tanto pregamos é o início de tudo, o início de um relacionamento sem fim entre pai e filhos. Este é o coração do nosso propósito na Terra: viver como filhos e filhas de Deus a vida abundante e plena que existe no coração dele por nós. Mais que vencedores. O texto fecha com a mensagem empoderadora: se tivermos o DNA de filhos, nada nos separará do amor de Deus, por meio de Cristo. A orfandade nunca mais nos machucará e segurar a vida abundante que ganhamos em Jesus. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem demônios, nem presente nem futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 8:37. Podemos caminhar todos os dias na certeza de que nenhuma tempestade, decepção com pessoas, perdas abruptas, notícias ruins ou impossibilidade serão superiores ao amor do Pai por nós. No filme Mais que Vencedores, John Harrison é um treinador de um time de basquete do ensino médio que tem um sonho arruinado, quanto a maior fábrica da cidade é fechada, fazendo com que centenas de famílias precisem se mudar. Relutante em mudar de esporte, ele se vê obrigado a treinar corredores, o que acaba unindo com uma inusitada atleta para ganhar a maior corrida do ano. Essa menina se conecta com seu pai biológico logo no final da vida dele, depois de um longo afastamento. A orfandade na alma dela começa a ser vencida e ela começa a superar o obstáculo e passar a florescer. É uma história inspiradora sobre o poder da reconexão entre pais e filhos com Deus. Todo filho sabe que é amado e por isso tem uma imagem saudável de si mesmo, com equilíbrio interior e condição para viver melhor. O destino de todo filho é ser mais que vencedor.